você precisa ser amiga. E amiga não julga, não é? E aí ela tem que ter controle mesmo, né? Com Calma, né? isso. E levá-lo para um socorro médico, um socorro com um especialista, porque ele está já no auge da loucura. O próximo passo dele agora é para partir para uma relação homoafetiva. Por isso que tem tantos homossexuais, tanto homem casado que sai de casa para morar com outro homem. 20 anos de casado, meu marido está morando com outro homem. É por isso. Entendeu? Porque o relacionamento que ele vai ter com outro homem é diferente do que ele teria com a mulher. Então, ele extrapolou, já saiu do controle dele e agora ele já não se identifica E o que mais. eu percebo também que em meio à igreja, principalmente os evangélicos, falta um apoio, um centro assim de confiança, É né? isso. Um relacionamento de confiança, onde é que um homem pode se abrir com o outro dentro da igreja, falar sobre isso abertamente. A Então, mulher também tem um grupo delas ali que, mas isso tem que ser uma coisa bem confiável, né? Porque de repente a senhora vai abrir o jogão, vai abrir, escancarar a vida da senhora para alguém, daqui a pouco os todo mundo 500 está irmãos da sabendo. igreja estão sabendo. Então, na igreja, pastor, nós temos essa deficiência em todas as igrejas. Tem essa deficiência que acha que o cristão já virou santo. O senhor aceitou Jesus, o senhor já virou santo. Não, nós somos todos doentes. O Senhor disse: Eu vim para os doentes, graças a Deus. Eu sou doente, ele veio para mim. Então, a igreja teria que ser um hospital. Deveria ter um departamento com assistente social, com psicólogo, sabe? Que ouvisse essas pessoas, que ela pudesse chegar, não precisa perguntar, não precisa passar pelo pastor. Olha, nós temos aqui um serviço de atendimento tanto para homem quanto para mulher. Se você tiver algum problema no seu casamento ou algum problema mesmo com a sua sexualidade ou qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando, qualquer dificuldade, nós temos aqui um departamento social que vai cuidar de você. Pode ir lá, não precisa falar com ninguém. Você vai lá e fala com o profissional. Porque o profissional ele tem o dever do sigilo. Então, o profissional não vai falar para ninguém o que aquela pessoa contou para ele. Toda igreja deveria ser. E esses profissionais devem ser cristãos, porém profissionais, formados profissionalmente, para atender, mas também para direcionar espiritualmente, né? Para atender o lado físico e o lado espiritual. Por quê? Nós temos hoje pastores estuprando crianças. Tem um caso lá de Brasília que a menina contou para o pastor, para um outro pastor que testemunhou sobre isso. Ela 12 anos e ela à tarde tinha um ensaio do coral. Então ela já fazia parte do coral. E toda tarde, todo domingo à tarde, eles iam para lá para ensaiar. O que ele fazia com essa menina especificamente? Ele falava para ela chegar um pouco antes, ensinou ela a mexer no computador para ele, então ela podia tanto jogar quanto podia fazer alguma tarefa que ele deixava lá para ela fazer, que era para que ela ficasse lá, para chamar, atraí-la, né? Ele fazia algo interessante para atraí-la para a sala dele. E durante o tempo que ela estava ali mexendo no computador, ele ficava mexendo com essa menina. Então ele beijava na boca, ele passava os órgãos íntimos nela, tirava e ficava passando nela, ficava tocando as partes íntimas dela.
E ela foi um tempo e até ela entender o que estava acontecendo, e aí ela contou para um outro pastor, porque ela não aguentou, porque existem meninas, depende muito do cuidado que ela tem em casa, tem algumas coisas que ela fala, isso não é certo. Né? Nós precisamos ensinar para as nossas meninas, para todos, para os nossos filhos, as partes onde ninguém pode tocar. As partes no corpo dela onde ninguém pode tocar. Você, mãe, você, pai, precisa fazer isso. É de você que tem que partir, não é da escola. Porque a gente acha que a escola é que tem que ensinar sexo para as nossas crianças. Não é. Somos nós em casa que temos que fazer isso. Então você tem que pegar o seu filho, a sua filha, sentar com ela e falar: olha, ninguém, nem o papai pode tocar em você aqui, 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 e mostrar para ela. Homem nenhum, mulher nenhuma pode tocar em vocês nesses lugares. Só a mamãe. Eu vou pegar um gancho nessa fala da senhora e eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. A minha esposa, ela trabalhava de domingo a domingo e eu sou pai de 2 filhas. E então eu acredito que eu cuidei muito mais das minhas filhas na infância do que a minha própria esposa. Então eu tinha maior prazer de já colocar elas na palma da minha mão, né, e dar banhozinho nelas, na aguinha morninha. Era uma delícia raspar banana, raspar maçã, colocar na boquinha. E quando elas conseguiam já se equilibrar, já se virar meio que sozinha, então eu ensinava, né? Eu dava um sabonetinho, mostrava para ela o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que lavar, o que ela tinha que se limpar. E com 5 anos de idade, elas já sabiam se arrumar sozinha. Principalmente a Camila. A Camila já sabia se arrumar combinando certinho, a Camila já penteava o cabelo, já colocava xuxinha e a gente saía para passear. Pois é. Né? E aí o que é interessante, eu sempre falei com elas abertamente sobre isso que a senhora está falando. Glória a Deus. Numa viagem missionária, um suposto pastor pegou nos seios da minha filha. Talvez o Osé acho que nem sabe disso. E na hora ela já veio falar para mim. Então, o que acontece muitas vezes na família, a filha tem vergonha de falar. Falou: pai, eu não acredito, o pastor ali, tal, tal, tal. Aí eu já instruí ela. Falei: ó, filha, agora vai ser assim, tal. Instruí ela e ficou por aquilo ali mesmo, né? Mas ela já ficou esperta, já falei: já avisa para suas coleguinhas também, já ficar esperta também. E hoje a minha filha mais nova tem 17 anos, trabalha numa sorveteria com o dono da sorveteria. E quem trabalhava ali antes era a minha filha de 22 anos. Mas eu sempre falei para elas: não aceita nenhum tipo de abuso. Não aceita. Você está no balcão e o patrão está passando, raspando aqui em você. Tem espaço, mas ele passa toda hora aqui raspando em você, em contato. Está errado. Falei: não aceita. E eu tenho certeza que elas falam para mim, se isso aconteceu, pai, aconteceu isso. E aí a gente já vai dar um jeito de dar um jeito na situação. Então, agora, deixa eu ver a importância do senhor falar com ela. Porque ela não tem medo de falar contigo, ela tem confiança. Meu pai me protege. Porque tem muitas crianças que muitas vezes falam dos padrastos, e nós já estamos entrando aqui na pedofilia, falam para a mãe, né? E a mãe, com medo de perder o companheiro, porque o companheiro supre as necessidades dela em casa, ela desacredita no que a criança está falando. E às vezes põe até a culpa na criança. É isso, nós temos um caso. É por causa da roupa que você está vestida, é por causa. Em casa, ó, eu nunca fiquei de cueca na frente das minhas filhas, e as minhas filhas também nunca ficou de calcinha na minha frente, depois de moça. Mas se eu ver qualquer uma delas nua, ou elas veem eu nu, não vai ser aquele choque. Porque a gente tem liberdade de conversar, de trocar ideia. Então eu não tenho cisma nenhuma de um dia eu ficar na cama e uma filha minha vir dar banho em mim. Isso. Eu não vou ter aquele sofrimento, porque a gente já conversa tudo isso antes. Exatamente, é muito importante isso. Essa intimidade é uma intimidade familiar. Né? Se não for profissional, se não é uma enfermeira, uma cuidadora,
tem que ter em casa essa intimidade familiar. Então, o que eu quero dizer com isso, a mãe, ela não pode culpar que o Zé Vergonha do marido dela lá, o padrasto, abusou da filha por causa do short dela, não, por causa do decote. Mas a culpa não vai estar na rua, vai estar no camarada. Exatamente. E o que acontece hoje é isso. A criança diga, por que você não contou para sua mãe? Porque ela ia ficar brava comigo. Porque assim como o estupro tem uma inversão de valores, por que foi estuprada? Também a roupa que ela usa. O cara pegou ela na rua porque olha o tamanho da blusa, olha o tamanho do short. Não existe isso. Não existe isso. O homem tem que respeitar a mulher ainda que ela esteja nua. Exatamente. Ainda que ela esteja nua. Se ela não autorizar, ele não pode tocar nela. Mas criou-se essa é um misticismo, né? É uma ideia meio mirabolante de que a culpa é da mulher. Então, a culpa é da mulher, a culpa é da criança, né? Muitas vezes, pastor, a criança é abusada e passou agora, no domingo passado, na Record, não sei se o senhor assistiu, passou foram 2 casos de filhas que foram estupradas pelo pai e pelo avô durante 8 anos. Nossa. Ele só parou, mas era relação sexual. A mãe deixava, os pais eram separados e ele ia buscar a menina, ela disse que ela lembra direitinho que ela chorava, ela não queria ir, mas o que acontecia? A mãe já tinha um outro namorado e o período que a filha estava fora era o período que ela ia também descansar, relaxar com o namorado. Então ela forçava a filha a ir com o pai. E a menina chorava desesperadamente que não queria ir. Porque quando chegava lá na casa do pai, a primeira coisa que ele fazia era sentar ela no sofá, pegava uma coberta, colocava no colo dos dois, vão assistir televisão, na casa da avó, e enquanto a avó estava lá fazendo comida, ele estava lá mexendo com a menina. E depois, na ausência da avó, porque nem sempre a avó estava presente, quando ela dormia na casa dele, que ela ia para lá no final de semana, quando ela dormia na casa dele, ele mantinha relação sexual com ela. E ele só parou quando ela menstruou. Ele disse, a partir de agora, nós não podemos mais fazer nada. Ela disse que pensou, podemos? Não podemos mais fazer? Por que eu sempre já instruí as minhas filhas? Porque a gente foi criado na rua. Minha mãe tinha uns problemas, já falei aqui em outros programas, tal, e devido aos problemas de família, a gente foi criado na rua. Então, com 8 anos, eu já andava naquele centro de Campinas, para tudo quanto é lado, com 8 anos de idade. Então, tanto eu, quanto o Oséias, também o missionário Oséias, que a gente sempre fala mais, a gente cansou de ser assediado por homens na rua. A gente criança com 8 anos de idade. O Oséias não tinha 8 anos de idade. Um cara dentro do banheiro da igreja querendo pegar o Oséias não tinha 8 anos de idade, dentro da igreja. E por que eu falo igreja? Não é para querer desvalorizar. Porque a igreja, para mim, ela tem muito valor, né? Mas quando eu cito o nome igreja, é para a mãe ou o pai falar, não, a minha filha está na igreja, eu posso fechar os olhos e... Está na igreja, vai dormir na casa da amiguinha. Ela vai dormir... Não deixa a sua filha dormir na casa da amiguinha. Não é a amiguinha que quer a companhia dela. É o pai da amiguinha, é o irmão da amiguinha, é o tio da amiguinha, é o vô da amiguinha. Não deixe. E esse papo é legal. Fala, se for dormir e acontecer alguma coisa, já chega, já fala. É muito importante criar os filhos tendo essa liberdade de falar. Então já oferecia no começo para mim dinheiro, chocolate, brinquedo. Oferece. Chamava para poder... Eu trabalhava de engraxate na cidade, eu com 12 anos, e tinha um cara que vendia chocolate, o cara me chamou para ir dormir na casa dele, que eu poderia comer o chocolate dele tudo. Literalmente. Só que a gente já tinha uma certa malandragem, né, por viver na rua.
Então. Agora, uma pessoa que só vive dentro de casa com o celular, ele não tem essa malandragem. E tem uma coisa, pastor, o que os adultos têm que entender, principalmente os familiares, que nem tudo incomoda a criança. Porque todo ser humano gosta de ser acarinhado. Quando ela não sabe que não pode pôr a mão ali e não machuca, para ela, normal. Como ela ainda não descobriu que aquilo é um crime que estão cometendo contra ela, ela fica normal. Aí, é aquilo que o senhor falou, dá um chocolatinho, dá um docinho, dá um dinheirinho. Quando a menina é um pouco maior, dá um celular. Os pais nem perguntam, mas como assim? Ganhou um celular, mas como você ganhou um celular? Tem um programa, eu já falei isso aqui com a senhora, inclusive, num programa que a senhora está, mas eu vou repetir. Tem um canal que chama Dani Delanos. Ele é um canal basicamente voltado para as mulheres, só que eu sou inscrito no canal e eu gosto de acompanhar lá. Eu aprendo muita coisa ali também. Então, a maioria de mulheres que foram abusadas na infância por pai, por irmão, por tio, a senhora não tem noção. Então, elas escrevem as cartas e elas contam as histórias de vida delas. E aí teve uma mulher que ela falou que ela foi abusada desde muito novinha pelo pai. E aí eu fui ler os comentários e teve um comentário que eu me emocionei com aquele comentário. De uma mulher, ela começa falando assim: é por isso que eu sempre digo que o meu finado pai era um homem de verdade. Nós somos em 4 irmãs e meu pai criou sozinha nós 4. E ele nunca faltou com respeito. Pois é. Apesar de ele dava banho na gente, ele ensinava a gente a se limpar e ele nunca tocou na gente com má intenção. Porque, então, e na hora até eu tirei o chapéu, falei, rapaz, esse cara é o pai. Existe isso. Existe o pai que cuida, que tem que cuidar por força da necessidade, ele tem que cuidar e ele vai. É diferente o toque. Entendeu? Você limpar uma criança é diferente de você tocar numa criança. Maliciosamente, né? Então, quando a criança, porque a criança tem essa memória, o adulto tem essa memória remota como é que meu pai me tocava? Não, ele não me assediava, ele me limpava, ele cuidava de mim. Porque hoje ela vê o que é um toque de maneira cruel, né? De maneira desregrada, de maneira indevida, né? Então, hoje a gente sabe, hoje eu sei exatamente o que é uma maldade. Então, eu penso lá atrás da minha infância e fico pensando, não, isso não foi maldade. Então, isso não foi maldade, isso não foi maldade, isso foi maldade. Aqui, entendeu? Porque a gente vai lembrar, essa memória existe. O senhor lembra muita coisa da sua infância? Tudo. Então a gente lembra, e o senhor sabe o que foi maldade na sua vida e o que foi uma coisa normal, né? Por exemplo, tem muitos, não aconselho hoje porque é muito estranho. Nós tivemos agora, nessa semana, no começo da semana, um filho que ainda está em investigação, então eu não vou nem falar o local, que é para não... Mas o filho, primeiro ele estuprou a mãe e depois ele matou, usuário de drogas. Então, eu tenho o hábito, por exemplo, de cumprimentar meus filhos dando um selinho. Os dois, é um casal que eu tenho. Eu cumprimento sempre, desde que nos entendemos por mãe e filhos. Mas eu não aconselho. Porque muitas vezes esse contato do menino com a mãe pode gerar no menino uma outra expectativa, né? Pode gerar um sentimento, igual o senhor falou, eu não fico nu perto das minhas filhas e nem elas perto de mim. Por quê? Não é bom. Porque isso também pode gerar lá no menino que está crescendo, a primeira mulher nua que ele viu, quem foi? Foi a mãe. É essa figura, ele não tá preocupado que ele está
desfigurando a figura da mãe dele. Não é a mãe dele. No momento que ele quer sentir prazer, ele vai pensar numa mulher nua. Ele vai pensar nas partes que ele viu de uma mulher nua. É a mãe, que para ele já o título já ficou de lado. E se ele não tiver cuidado, se ele não for uma criança muito, muito controlada, muito, muito fixada nas coisas verdadeiras, ele vai se apaixonar por essa mãe e vai ter com ela um tratamento diferenciado. Que aí tem aqueles filhos que morrem de ciúme da mãe, a mãe não pode, ficou viúva, não pode casar mais com ninguém, morria de ciúme do pai, dormia no meio do pai e da mãe. Às vezes pode ter gente ouvindo a senhora falar isso e achar que isso é um absurdo. Não. Mas o nome incesto já existe. Já existe por isso. Porque antes do nome já veio a prática, né? Exatamente. Exatamente. E ela existe ainda. Ela existe ainda. Eu conheço, quando eu vejo, às vezes alguém fala, não, mas até hoje ele dorme na cama com a gente. Eu falo, tá errado. Tá errado. Não pode, a criança não pode ficar dormindo na cama com os pais. Salvo raríssimas exceções, um dia que a criança está com medo, sabe, alguma coisa que aconteceu, não está bem de saúde, para ficar mais perto de você, mas não crie o hábito, porque a cama, o leito do casal, o leito conjugal é para o casal. Eu estou trabalhando, falando nesse assunto mesmo, vou fugir. Primeiro eu vou falar de um livro que eu estou lendo, né, um livro que faz parte da teologia, que chama Pedagogia Cristã. Quem escreveu foi o Jamiel Lopes, dono da editora Lopes. Então, só o nome a senhora já vê, já soa legal, né? Pedagogia Cristã. E no livro fala que uma criança de peito já pode ser evangelizada. Então, enquanto a mãe está amamentando, ela pode estar louvando, cantando hinos, e aquele já vai entrando na mente da criança. E na medida que a criança for crescendo, a pessoa pode estar apresentando a Bíblia infantil para essa criança, contando historinha, porque o caráter de uma criança se forma até os 7 anos. A senhora consegue moldar o caráter de uma criança até os 7 anos. Exatamente. Após os 7 anos, se a senhora querer fazer isso, já fica bem mais difícil. Então, eu estou trabalhando na vacina aqui em Hortolândia, atendendo o público, cadastrando as pessoas. E chegou lá um camarada, um morenão grandão, e uma filhinha dele, ele tava com aquela coisinha assim que acho que chama canguru. Alguma coisa desse tipo. Com a bebezinha dele enfiada aqui, ele chegou lá sozinho, sem a esposa, sem nada, e com a menininha. E durante o tempo eu fazendo pergunta para ele ali dando um carinho na menininha, eu achei aquele bonito. Então eu falei para ele do livro. Né? Ele falou assim, rapaz, é muito interessante esse livro. E ele falou, eu já faço isso com a minha filha. Então eu conto historinha para minha filha, eu faço ela para dormir e tal. Aí eu falei para ele assim, na igreja, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Aí ele falou assim, que igreja você vai? Eu falei, eu vou na Assembleia. Ele falou, então, a paz, meu irmão, eu também e tal. Sou da Assembleia e tal. Eu falei, legal, beleza. E aí a menininha, ela não tinha 2 anos de idade. E ele falou assim, quer ver, filhinha, fala, glória a Deus. A bichinha olhava para cima assim, ela não conseguia falar, mas ela erguia a mãozinha assim, na hora junto do glória a Deus dele, ela já erguia a mãozinha. Então, uma criança criada num ambiente desse, é bem diferente de uma criança que eu ouvi essa semana, uma criança que não tem, acho que 4 anos de idade, eu conversando com ele ali, trocando uma ideinha com ele, e ele falou para mim assim, lá na minha casa, os meus pais brigam muito, e eu já não aguento mais isso. Então, já pensou uma criancinha desse tamanho falar, e eu já não aguento mais isso? Então, que futuro vai ter uma criança dessa? Essa criança, ela tem 2 possibilidades. Dela ver esse exemplo e não querer, se for uma criança muito, de uma mente muito inteligente, muito aflorado, muito equilibrado, porque nem todo mundo que convive com bandido vira bandido, nem todo mundo, eu conheço muita gente que nasceu de pai traficante e não é traficante, é médico, né, outra coisa. Mas ele tem 2 possibilidades.
Uma dele crescer odiando isso e casar e ser o melhor marido da face da terra, e outro dele replicar essa situação que ele via. Então ele vai casar, ele vai bater na mulher, porque é isso que ele aprendeu, que mulher apanha. Então ele vai bater na mulher. Ele vai levar essa cultura, essa educação que ele pode ser que, por exemplo, de repente esse menino vai por outros caminhos, encontra pessoas boas, ou mesmo tem na família pessoas boas, conscientes, que vão levá-lo para outros lugares, né? E vão mostrar para ele que aquilo é errado. Mas pode ser que sim e pode ser que não. Porque a criança, principalmente, ela é um computador vazio. Ela vai enchendo daquilo que ela vai vendo, vai ouvindo, né? A criança, ela entra aqui, ela não sabe falar nada. Se o senhor ficar falando para ela o tempo todo, azul, 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 vai chegar uma hora que ela vai falar azul. Ela não sabe o que é, mas ela vai repetir, porque a criança repete tanto palavras quanto comportamentos. Você pode ver crianças que são criadas em lares que os pais falam muitos palavrões, a criança é desbocada. Eu vi um dia uma criança de 4 anos no mercado falando cada palavrão que eu fiquei... falava, ele não sabe o que ele está falando. Não sabe. Ele só está repetindo aquilo que ele ouve diariamente. Ou quando grita, né, com os pais. Quando sai daqui! Ele repete aquilo que ele... E ainda tem pai que fala assim, para de gritar que eu quebro a sua boca. E aí, se a gente estiver perto, fala, e quem que quebra a sua boca quando você grita? Não é? E você sabe que eu sou assim. A minha filha fala, mãe, qualquer dia você vai apanhar na rua. Porque eu vejo uma situação dessa, eu já paro e falo, pai, tá errado, pai, não é assim. O que você fala para ele é o que ele vai falar para você. Se você não quer que ele grite, você não pode gritar com ele. E alguns ouvem, outros me deixam falando sozinho e vão embora, mas eu não perco essa oportunidade. Ainda bem que não apanhou, né, até hoje. Graças a Deus. E agora uma idosa, eles não vão bater mais numa idosa. Mas a hora que pensa, eu vi hoje no jornal um cara no condomínio bateu num velhinho de 90 anos, parece. 92 anos. 92, né? Agora, então, é isso que eu penso. Em relação ao ser humano. A senhora tem pelo menos 20 anos ainda para apanhar, viu? Se comparar esse velhinho aí. Olha, mas o que eu penso, pastor, bater, não se deve bater em ninguém. Bater é violência, né? E qualquer tipo de violência é proibido, Mas eu fico pensando, um cara jovem, que quantos anos ele tem? Uns 40, 30 e pouco? Fortão, né? Forte, brigando com um senhor de 92 anos, batendo no senhor de 92 anos, empurrando. Sabe o que acontece com esse rapaz? É um frustrado. É um doente. É uma pessoa totalmente desequilibrada. O problema não é o velhinho, o problema é ele. Porque eu já vi muitos adultos, e o senhor também com certeza já viu, e vocês que estão assistindo também certamente já tiveram notícia, pelo menos, de adulto que bate em criança como se estivesse brigando com outro adulto. Ah, mas eu bati nele porque ele chorou a noite toda. Não, mas ele chorou a noite toda porque ele apanhou, estava com dor. No outro dia amanheceu morto. Então, não, mas eu batia nele porque ele chorava. Não, ele chorava porque você batia. Você agride a criança, ela vai chorar. Ela vai fazer o quê? Ela vai em cima de você, ela vai te dar um tiro? Ela vai te dar uma facada? Não, ela vai chorar. É o recurso que ela tem. E o que acontece? Hoje em dia, bom, não está muito longe, o doutor Jairinho, lá no Rio de Janeiro, com os filhos de todas as namoradas. Ele agrediu todos. Teve um que ele quebrou o fêmur do menino. O outro, ele afogou, levou o menino para um motel e lá pegava o menino, enfiava a cabeça dele na banheira,
ou na piscina mesmo, se eu não me engano, esses motéis mais chiques que tem piscina e tal, ele segurava o pescoço do menino lá até, porque ele é médico, ele sabe quanto tempo o menino vai aguentar. Até ele ver que o menino não aguentava mais, aí tirava. A criança que tem problema, por pior, por mais arteira, por mais, sabe, que essa criança seja, esse adulto tem problema. Tanto tem problema que ele matou. O último ele chegou a matar, foi o único que ele matou. Mas só pode ver que a violência foi crescendo porque ele é um psicopata. Ele é um doente. Então, ou um sociopata. A doença vai crescendo de uma maneira que ele começou lá, quebrando o fêmur de um, aí ele tentou matar afogado o outro, não conseguiu, aí ele matou esse menino dando soco no estômago, no fígado, tanto que o menino tinha as vísceras dilaceradas. Derreteu o fígado do menino. De tanto socar o menino. Então, e a esposa, e não era só a mulher do Jairinho, não. Você também, que deixa o seu filho à mercê do seu namorado, e a hora que ele chega em casa, que você chega em casa, ele reclama pra você e você fala, ai, esse menino, ai, você é muito chato. Não é bem assim, não dá atenção pra ele. O problema é com você. É isso que você tem que ficar atenta. O filho é teu, eu já falei. Eu sempre vou repetir isso. Não deixe a educação do seu filho para quem não é pai ou mãe dele. Você arrumou uma namorada agora, você tem seus filhos, a educação do seu filho é com você, não é com a sua namorada. Ela não é mãe, então ela não vai ter a justa medida dessa educação. Ela é uma estranha para ele. Da mesma forma, a mulher que arruma namorado e leva para dentro de casa e deixa os filhos à mercê desse namorado. Ele não vai educar os seus filhos, salvo raríssimas exceções que não enchem uma mão. Ele vai educar o seu filho de maneira grosseira. Ele vai tratar o seu filho como um desconhecido, uma pessoa qualquer. E ele não vai saber dosar a violência com que ele dá um tapa, com que ele puxa uma orelha, com que ele empurra. Ele vai matar o seu filho. Presta atenção, ele vai matar o seu filho. Aí depois você vai para a televisão chorar e falar, eu não sabia que acontecia. Você sabia, porque quando você chegava em casa, você via seu filho machucado, você via seu filho amuado no canto, você viu que o seu filho mudou as atitudes depois que esse homem foi morar com você, mas você fazia de conta que não via, porque para você era interessante ter esse homem alimentando você dentro de casa. Então, presta atenção no que você está fazendo. Quando você for chorar na televisão, pode ter certeza que eu vou estar do outro lado falando é mentira. Porque a criança dá sinais. Os pais é que não querem ver. Porque os pais são egoístas. Os pais de hoje são egoístas. Eles querem o umbigo deles. Eles não olham para cima, nem para frente. Eles olham para baixo, para o próprio umbigo. E filho deixou de ser uma extensão de pai e mãe. Filho virou um empecilho. Filho virou um... Ai, nem sei quem pôs isso no mundo. Virou isso, aquilo. Presta atenção no que você está fazendo com seu filho. Eu quero dizer, nós estamos aí, pastor, quanto tempo nós temos aí? Tá findando o tempo. E eu ainda tenho umas propagandas aqui para fazer, isso, mas... Então faz aí que depois eu vou só dar um conselho. Tá bom. Vou aproveitar aqui e já fazer as propagandas. E eu quero mandar um abraço para Paloma, filha do missionário Oséias. Que Deus abençoe, Paloma, sua vida, a vida de vocês, né? Tá vendo um serzinho aí maravilhoso. Ai, que coisa linda, Paloma. Tomara linda. Que não saia parecendo um missionário Oséias, senão vai sair feio. O missionário Oséias vai ser vovô. Vai ser vovô. Não era para falar para ninguém, mas nós cagueta aí.
Um abraço pro meu irmão Jaime, Deus abençoe a vida dele. Quem tiver precisando de um saxofonista, é só entrar em contato com a gente arruma. E um tecladista, o Osés é um tecladista dos bons também, hein? Nem faz. Pra tocar em casamento, em festa, e se tiver contra filé na churrasqueira, me convida, que o negócio é comer carne. O negócio não quer nem bolo, não, quer carne mesmo. E a minha esposa Maria Edna também, Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado por você estar nos prestigiando. E eu tenho aprendido muito aqui nesse programa, glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero falar do Maná do Bem. O Maná do Bem, do nosso amigo apóstolo Pietro Júnior. Grande abraço, apóstolo, que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais. Ainda que a gente não ganha, mas que a gente pede. Né? A gente não paga por pedir, então vamos pedir. E eu queria deixar, falar com o apóstolo, que eu vou deixar aqui, sob a responsabilidade do pastor Rod Marques e do missionário Oséias, eu vou deixar 2 cestas básicas para colaborar com o Maná do Bem. Opa, glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus. O Maná do Bem é do apóstolo Pietro Júnior, um homem sério, um homem de Deus. Lógico que vocês não vão conseguir enxergar a foto aqui, mas aqui tem uma fila de pessoas esperando para receber marmita. O apóstolo fala que tem gente que vem aqui, pega a marmita, volta no final da fila, na esperança de catar uma outra marmita, porque não sabe quando vai ter a próxima refeição. E ele tem feito um trabalho no Jardim Eulina, tem feito aqui no Soma também, onde ele distribuiu mais de 300 marmitas, e sem contar as cestas básicas que ele distribui também. Se você não quer doar dinheiro, mas quer doar cesta básica, alimento, e for aqui de Campinas e região, dá um toque pra gente, que a gente retira, ok? E se você quiser fazer um Pix de R$10, gente, R$5, isso é tão facinho, o Pix veio para facilitar tudo. Flameu, não tem condições de dar 50, mas vou dar R$5, faz um Pix de R$5, de R$10. institutoincabe@hotmail.com. Essa é a conta, que é o e-mail e é a chave também lá para você poder mandar o dinheiro para ele. institutoincabe@hotmail.com. E se você quiser saber mais informações, liga no 0800, você não vai pagar nem a ligação. 0800 226 1000. 0800 226 1000. Quero aqui também falar também do nosso amigo pastor Anderson, que é dono de uma confecção. Atenção você que é pastor ou pastora dirigente do Círculo de Oração, líder de jovem, líder de departamento infantil. Se você está precisando fazer um uniforme para seu departamento ou congresso de festividade, verdadeiramente seus problemas acabaram, pois com as camisetas para evangelizar você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confeccionamos batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Através do Zap 19991917676. Falar com o pastor Anderson. Ele é um grande amigo nosso que trabalha na Rádio Pop de Hortolândia, a rádio mais ouvida de Hortolândia, a rádio digital mais ouvida de Hortolândia. E um abraço também para o nosso amigo Zé, que é o idealizador dessa rádio, o mentor, é o cara que faz acontecer aqui em Hortolândia, é um cara audacioso, abusado, o cara chega, Polícia Federal em Hortolândia, está lá com o microfone dele investigando um delegado. Sexta-feira, 2 psicólogos, uma nova série. Sexta-feira que vem começa uma nova série com um psicólogo aqui também, falando de psicologia, depressão, doenças aí mentais. E vai ser 2 psicólogos, bate-papo aqui com 2 psicólogos. E a próxima série da doutora Cida vai ser quarta-feira, ao vivo, vai ser transmitido pelo canal Opinião Play de Araras, uma TV aberta, aonde se você tiver esse aplicativo, com esse aplicativo é transmitido o programa para mais de 600 cidades aqui do estado de São Paulo. E eu vou fazer mais um pedido. Pega esse dedinho abençoado seu e dá um like aí, você que estiver assistindo, ou você que for assistir posteriormente, dá um like aí, ajuda. Você que não é inscrito, se inscreva. E para você que está chegando agora, que se inscreveu, muito obrigado pela sua ajuda.
Essa também é uma maneira de você fazer missão, porque no momento a gente não tem arrecadado nada financeiramente aqui nesse programa. Pelo contrário, o missionário Oséias já está gastando um rio de dinheiro do próprio bolso dele. Mas se um dia a gente tem esperança de começar a entrar alguma verba, essa verba vai ser para obras sociais. É a obra que a gente já faz aí há mais de 5 anos. Então, isso só vai ajudar, proporcionar a gente fazer uma obra maior ainda. E só de você dar um like aí, ou se inscrever, você já está ajudando a gente a fazer missão. Beleza? Doutora Cida, nós temos 7 minutos. E eu quero dizer que o meu cachê de hoje eu estou doando para o pastor para missões. Eita lasqueira. Olha, Complexo de Édipo. Eu queria lembrar o que era isso. Complexo de Édipo, que era filho da Jocasta, e eles tinham esse relacionamento incestuoso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria deixar uma estatística básica para as pessoas entenderem que a violência ela só vai diminuir quando nós tomarmos consciência de que depende de cada um de nós. Essa violência, para acabar, depende de eu denunciar, ainda que seja o meu vizinho, a minha amiga. Toda mulher deve ter uma rede de amigos que possa fazer isso por ela, possa por um código, por um sinal, por uma ausência, denunciar por ela. Faça essa rede de amigos, essa rede de apoio, mulher, para que as pessoas sintam, quando sentirem a sua falta, possam denunciar. Ou quando você mandar um código qualquer pelo celular, ou deixar de falar com pessoa durante determinado tempo, elas vão atrás e vão denunciar, tá bom? Depende da nossa vontade. A gente fala muito dos políticos que depende, não faz isso porque não tem vontade política. Então depende da nossa vontade de fazer com que isso cesse. E eu queria, pastor, rapidinho, deixar aqui um dado que agora, nessa época de pandemia, nesse 1 ano de pandemia, que com registro, porque esses dados não são dados concretos, porque muita gente ainda não registra, né? Então, são dados que são captados, assim, daqueles que vão lá na delegacia e fazem a queixa. Foram 1.338 feminicídios durante esse período, esse 1 ano de pandemia. Então, por quê? Porque as mulheres, as vítimas ficaram mais dentro de casa, fechadas com os seus agressores. Então, mulher, nós vamos deixar morrer até quando? Nós somos o 5º país mais violento do mundo. Nossa. O 5º país mais violento do mundo. É muito sério essa questão, porque nós não temos muita noção do que é. A gente acha, nosso brasileiro tão caliente, tão amoroso, tão querido, tão festivo, tão violento. Os estados mais violentos, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Paraná, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. São os mais violentos. E eu quero dizer para você, se você não falar, isso vai continuar. Eu vou ficar aqui falando, enquanto isso não diminuir, eu vou ficar aqui quantas vezes o pastor me convidar para vir aqui, eu venho para falar com você. Bom, isso em relação ao feminicídio. Em relação à pedofilia, em relação à violência contra a criança. A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 227, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está na Constituição brasileira. É um direito da criança. A criança é um sujeito de direito e nós somos o sujeito da obrigação desse direito. Tá certo? Então, por favor, cuide da sua criança. Obrigada. É isso aí, maravilha. Missionário Osés, qual é os 2 psicólogos que vai estar aqui na próxima sexta? Peterson Gama, o outro eu não lembro. Peterson Gama vai estar aqui na próxima sexta-feira e um outro psicólogo que já está no gatilho e vai estar aqui também, contribuindo aí com o nosso programa. Tá faltando 1 minutinho só. E eu quero deixar um recadinho também, se tratando de filho. Para você que é pai e o seu filhinho tá novinho, faça com que o seu filho cresça ouvindo o nome. Filhinho, eu te amo, meu filho. Você é muito importante para mim. Cria ele já abraçando ele, dizendo que ama ele, fazendo um carinho nele. Que quando você tiver 200 anos e ele tiver 100, você não vai ter vergonha de abraçar ele e continuar dizendo que você ama ele e beijando ele. Agora, para você que já é avó ou avó e você não tinha essa sabedoria de criar os seus filhos dessa maneira, então ensina os seus filhos a criar os seus netinhos com a sua ajuda, dando esse amor, esse carinho também, esse respeito, falando que uma tantada de nego aí no mundo são sem vergonha e você tem que estar protegendo os seus filhos, protegendo os seus netos. Fica atento, fica de olho no comportamento deles e até quarta-feira, se Deus quiser, se assim Ele permitir, e eu quero que Ele queira e eu quero que Ele permite. Tchau!